Lição número 79: que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Um problema não pode ser resolvido se não souberes do que se trata. Mesmo que na realidade já esteja resolvido, ainda terás o problema, pois não vais reconhecer que já foi resolvido. Essa é a situação do mundo. O problema da separação, que é realmente o único problema, já foi resolvido. No entanto, a solução não é reconhecida, porque o problema não é reconhecido. Todas as pessoas nesse mundo parecem ter os seus próprios problemas especiais. No entanto, são o mesmo e têm que ser reconhecidos como um só, se é que se há de aceitar a única solução que resolve todos eles. Quem pode ver que um problema já foi resolvido se pensa que o problema é outro? Mesmo que lhe seja dada a resposta, ele não consegue ver a sua relevância. Essa é a posição na qual tu te achas agora. Tens a resposta, mas ainda não tens certeza de qual é o problema. Uma longa série de problemas diversos parece confrontar-te, e assim que um deles é resolvido, surge outro e mais outro. Parecem não ter fim. Não há nenhum momento em que te sintas completamente livre de problemas e em paz. A tentação de considerar os problemas como se fossem muitos é a tentação de manter o problema da separação sem solução. O mundo parece apresentar-te um grande número de problemas, cada um exigindo uma resposta diferente. Essa percepção te coloca numa posição em que o teu modo de resolver problemas tem que ser inadequado e o fracasso é inevitável. Ninguém poderia resolver todos os problemas que o mundo parece conter. Parecem estar em tantos níveis, ter formas tão diversas e conteúdo tão variado que eles te confrontam com uma situação impossível. Ao considerá-los, o desalento e a depressão são inevitáveis. Alguns surgem de modo inesperado, justamente quando achas que tinhas resolvido os anteriores. Outros permanecem sem solução sob uma nuvem de negação e erguem-se para assombrar-te de vez em quando, apenas para esconderem-se mais uma vez, mas ainda sem solução. Toda essa complexidade nada mais é do que uma tentativa desesperada de não reconhecer o problema e, assim, não deixar que seja resolvido. Se pudesses reconhecer que o teu único problema é a separação, independente da forma que tome, aceitarias a resposta, pois verias a sua relevância. Ao perceber a constância subjacente em todos os problemas que parecem confrontar-te, compreenderias que tens um meio para resolver todos eles e usarias esse meio porque reconhecerias o problema. Em nossos períodos de prática mais longos de hoje, perguntaremos qual é o problema e qual a resposta para ele. Não pressuporemos que já sabemos. Tentaremos libertar as nossas mentes de todos os diferentes tipos de problemas que pensamos ter. Tentaremos nos dar conta de que temos um só problema, o qual temos falhado em reconhecer. Perguntaremos qual é o problema e esperaremos a resposta. Ela nos será dita. Então, pediremos a solução e ela nos será dita. Os exercícios de hoje terão sucesso
na medida em que não insistires em definir o problema. Talvez não tenhas sucesso em soltar todas as tuas noções pré-concebidas, mas isso não é necessário. É preciso apenas que permitas alguma dúvida quanto à realidade da tua versão de quais são os teus problemas. Estás tentando reconhecer que a solução te foi dada ao reconhecer o problema, de modo que o problema e a solução possam se juntar e possas ficar em paz. Os períodos de prática mais curtos para o dia de hoje não serão estabelecidos por tempo, mas pela necessidade. Verás muitos problemas hoje, cada um pedindo uma resposta. Nossos esforços serão dirigidos ao reconhecimento de que só há um problema e uma resposta. Nesse reconhecimento, todos os problemas são resolvidos. Nesse reconhecimento, há paz. Não te deixes enganar pela forma dos problemas hoje. Quando qualquer dificuldade parecer surgir, dize a ti mesmo imediatamente que eu reconheça este problema para que ele possa ser resolvido. Em seguida, tenta suspender qualquer julgamento sobre o que é o problema. Se possível, fecha os olhos por um momento e pergunta qual é o problema. Serás ouvido e serás respondido. Essa lição de hoje, ela pode solucionar todos os teus problemas, absolutamente todos. Então, vamos começar olhando para o que é um problema, né? O que é um problema? Problema é uma frustração, não é? É como se eu tivesse uma expectativa com alguma coisa e aquilo não saísse conforme eu estava esperando, né? Eu queria de um jeito e fiquei decepcionado porque o resultado foi de um outro jeito, não conforme eu esperava. Então, o problema é eu coloquei na cabeça que tem que ser assim, e se for de outro jeito, então é um problema. Percebe que todos os problemas é a não aceitação do que está agora na nossa frente? É querer um resultado diferente? É querer que alguma coisa seja diferente? Problema, se tu perceber, é a própria mágoa. Então, problema é eu planejar de um jeito, é eu montar uma ideia de céu individual e se sair diferente do planejado, se sair fora do meu controle, do que eu tenho em mente, eu digo agora que é um problema. Eu digo que está errado, que não está certo, que tem que ser diferente. E de onde sai todos esses planejamentos, essa expectativa, essa ideia de que tem que ser de certo jeito, de que as coisas têm que acontecerem assim ou assado? Sai das crenças, sai do nosso conjunto de crenças, sai do nosso autoconceito. E de onde sai, então, esse conjunto de crença? De onde sai o autoconceito? Sai da culpa e do medo na consciência, que está na consciência. E de onde sai a culpa e o medo? Sai de uma crença na separação, sai de uma ideia de separação que a consciência se identificou, que ela experimenta e acredita que é real. Então, o que acontece, né? A consciência ligada a um pensamento é uma forma de pensar. Tá lembrado? Já falamos, né, sobre isso. Quando a consciência aceitou o pensamento de separação, quando ela se identificou com o sistema de pensamento da separação, que é o ego, ela experimentou a separação. Ela percebeu a separação. E aí sentiu culpa e medo da punição, sentiu medo de Deus. Para fugir deste estado de medo,
ela se fragmenta. É a solução que ela arruma. Ou seja, uma única forma de pensar, separação, se torna agora inúmeras e inúmeras e inúmeras formas de pensar a separação. Agora é sempre o mesmo pensamento, ou melhor, o mesmo conteúdo, né, que é essa ideia de separação, mas sendo experimentado de formas diferentes. Então, existem várias formas de pensar a separação. Cada forma de pensar dessas, ou seja, cada fragmento dessa consciência, tem as suas crenças, que em geral são sempre as mesmas. Isto é, nós todos temos as mesmas crenças, bem dizer. Porém, a forma de pensar as crenças, a forma de confirmar e de validar as crenças é diferente para cada fragmento. É diferente para mim, para ti, para o outro, entende? Cada forma de pensar separação, cada fragmento faz então uma imagem, que é por onde vai ser validada essas crenças. É aí que surge então a Bruna, a Silvana, o Eduardo, o Paulo. As imagens, elas são ferramentas apenas. São apenas instrumentos para validar essas crenças. As imagens são usadas pela consciência de separação para buscar no mundo, nas situações, nos relacionamentos, a validação do que pensam que são, para reafirmarem, para confirmarem a sua existência separada de Deus, separada da totalidade. E é daí então que surgem os conflitos no mundo e todos os problemas. Porque agora a Bruna, a Silvana, o Eduardo, o Paulo e cada fragmento vão olhar para a mesma coisa no mundo e cada um vai interpretar de modo diferente a mesma coisa. Vão interpretar baseado no que são, na sua forma de pensar a separação. Deu para entender? Então, assim, ó, todos nós somos guiados pela mesma sensação, que é culpa e medo, que recebemos como herança da consciência unificada separada, que até em outra lição a gente chamou de Eva, lembra? Mas porque cada fragmento, né, é uma forma de pensar diferente, é uma forma diferente de pensar a separação, parece que cada um quer uma coisa diferente do outro. E é aí que surgem os conflitos, os problemas no mundo, que estão unicamente nos distraindo a consciência de um único problema, que é a base de tudo, que é a base do mundo. Acreditar na separação. Esse é o único problema da consciência. É a consciência estar identificada com o sistema de pensamento da separação. Então, você consegue perceber que um problema no mundo nunca é um problema, nunca é o problema? Aquilo que você estava achando que é o problema não é o problema. Só parece ser um problema por causa das metas e das expectativas individuais de cada fragmento da consciência de separação. Ou seja, eu estou aqui e baseado em como eu penso, nessa forma de pensar aqui, que é diferente dessa forma de pensar que está aí, baseado em como eu sou, né? Porque pensar é identificação, eu sou. Então eu monto um planejamento de felicidade no mundo, de céu individual, para o meu bem-estar, já que a sensação basal é culpa e medo. E aí o que sai fora desse meu planejamento, desse meu controle, eu chamo agora de problema. O que a lição de hoje está trazendo é que nós temos um único problema, que é a identificação da consciência com o sistema de pensamento da separação. O único problema é eu acreditar que sou uma pessoa. Isso é a separação.
É eu acreditar que sou a Bruna. É eu me sentir separado de Deus e separado de todos. É eu me perceber a separação. Veja que cada um de nós é uma forma de pensar a separação. E essa forma de pensar a separação inclui pensar: eu sou a Bruna, eu sou um corpo, eu sou uma mulher. Percebe que isso é uma das formas de pensar a separação? Então, esse é o problema. O problema é a crença no pensamento de separação. O pensamento de separação sou eu. Eu sou um fragmento dessa consciência de separação. Eu sou uma forma dentro de inúmeras outras deste pensamento de separação. Então, eu, a Bruna, é o problema. E como ele diz na lição, é preciso reconhecer o problema para reconhecer a solução, para reconhecer que a solução já foi dada. Então, deu para entender qual é o teu único problema? Deu, né? É esse personagem aí. É achar que você é você. É achar que você é essa imagem, é essa personalidade. Então, por que a gente não consegue resolver os problemas? Até que a gente resolve, né? Resolve um outro, só que resolve um e depois vem um outro. Resolve e vem outro, e vem outro. E sempre tem coisas para resolver. Sempre tem um conflito aqui e outro ali. Então, por que isso? Porque quem está resolvendo é o próprio problema. Percebe? Então, enquanto você se sentir você, enquanto você perceber a sua existência, a sua vida, a partir de um senso de eu, de dentro de um corpo, você vai estar dentro do problema. Você vai ser o problema e vai ver problemas e mais problemas e mais problemas. Esses dias mesmo, né, eu percebi que eu estava querendo que uma coisa não acontecesse, entende? Eu estava meio que torcendo para não dar certo. Aí, do nada, assim, de repente, eu peguei e me dei de conta, assim, foi rápido. Eu me dei de conta disso, que eu estava querendo alguma coisa, sabe? Não querendo alguma coisa, na verdade. E a primeira coisa que eu pensei foi, mas o que eu estou pensando que eu vou ganhar com isso? Por que eu estou achando que algo no mundo, em uma situação ali, em uma pessoa, pode me trazer alguma coisa, seja ela boa ou ruim? Por que eu estou percebendo isso? Quando eu me dei de conta, então, o que eu fiz? Eu perdoei a minha percepção de existência, porque esse é o único problema, a nossa percepção de existência. Eu estava achando que eu era um corpo, que eu era a Bruna e que eu dependia daquela situação. Então, eu perdoei essa ideia de ser um eu individual, eu soltei essa ideia de ser separado, de ser um corpo e reposicionei a consciência na totalidade, em Deus. E neste lugar agora, neste posicionamento mental em Deus, não tem nada lá fora que pode me afetar, sabe? É uma confiança. Não tem nada lá fora que possa me trazer a paz, a felicidade e nem pode me deixar também triste, irritada ou frustrada. Ou seja, sempre que você se achar você, sempre que você achar que você é você, você vai ver problemas nas situações, nas pessoas, no trânsito, no trabalho, no corpo, na doença, na falta de dinheiro, em qualquer coisa, você vai ver problemas e vai achar que é algo lá fora que tem que mudar para você ficar bem, para você estar em paz, tranquilo, sereno, equilibrado. E aí vale dizer que sempre que você perceber uma sensação de que vai ganhar ou vai perder alguma coisa em alguma situação, que você perceber que tem algo que vai ser melhor ou pior para você, como se você fosse garantido por aquela situação, então perceba que isso é a vontade das crenças rodando aí. É a expectativa do autoconceito que está envolvido já naquela cena.
É ele que está manipulando para que essas crenças sejam tudo atendidas a todo custo. E aí, percebendo isso, né, na sua prática, saia de cena, ajuste seu foco para a totalidade, treine o observador da consciência. Quando você pratica essa observação, que foi o que a gente desenvolveu naquelas primeiras 50 lições, quando você pratica essa observação o tempo inteiro, você não se mistura com a situação. Você olha de fora e não se envolve, sabe? Sabendo, você sabe agora que a vida não está ali naquela situação. Assim, você toma boas decisões e de forma muito prática também, porque é apenas um ser funcional ali no mundo. Você não depende daquilo, então você é só funcional e, portanto, não há sofrimento mais envolvido na situação. Somente a paz, só paz, porque você é a paz. Você fincou os pés, a mente na paz, está posicionado na paz e você é a paz naquela situação. Então, você só tem um problema, que é a separação. E quanto a esse problema de separação, você pode ficar tranquilo, confiar, ter fé. Por quê? Porque ele já foi resolvido. Então tenha fé nisso. Não há problemas, né? Não tem separação. É apenas a tua percepção que está equivocada da realidade. Está achando que a realidade é a ilusão. Perdoa essa percepção de indivíduo e reconhece então que você é o filho de Deus, que sua existência é Deus e não o mundo. Essa é a correção. E essa correção, esse milagre, então, ele não quer dizer também que você agora não vai mais ver problemas no mundo, mas que eles não têm mais significado. É isso que muda. Você não se vê mais dentro do problema, entende? Não tem mais um problema para você. Você vai ver problemas no mundo ainda, né? Porque tem muitas consciências aí que ainda estão projetando esse senso de culpa, de medo no mundo, né? Então você vai continuar vendo o problema, mas você não se percebe dentro do problema, né? Você agora passa a ser a solução diante de tudo. Você é a paz diante de tudo. Por quê? Porque você não está no mundo. Isso é uma certeza. Você não está em um corpo. Você não é um eu que depende de algo no mundo para existir. É claro que se essa mentalidade aí mudar, essa forma de pensar, né, mudar para a mesma forma de pensar de Deus, que é o Espírito Santo, né? Então você deixa de ser uma forma de pensar separação para ser o Espírito Santo, a forma de pensar de Deus. Você com essa nova mentalidade vai consequentemente ver algumas mudanças no mundo também. Mas eu até não falo muito disso porque essa não é a nossa busca, essa não é a nossa meta, porque o mundo, ele é a própria ilusão. A verdade é Deus e nós queremos a verdade, nos reconhecer em Deus. Então, sempre que você perceber um problema, hoje, nesse dia, né? Até porque tem ali a prática do dia, e isso é uma das práticas, mas também aplique isso sempre. Você não vai ver mais como um problema, mas você vai ver aquilo ali que se apresenta como um problema, olha para isso já como uma solução. Use o que você perceber como problema para reposicionar a consciência no Espírito Santo. Lembrando que isso tem a ver com a separação. Isso que está acontecendo, essa doença, essa falta de dinheiro, essa conta para pagar, essa, sei lá, alguma coisa que tenha que se resolver aí, né? Está acontecendo porque é a própria separação, porque eu estou aqui me sentindo um indivíduo agora, porque eu estou me vendo separado, mas a separação não existe. Essa é a minha garantia por Jesus. Eu nunca me separei, eu estou com Deus, eu sou um com Deus, eu sou o filho de Deus. Mesmo que agora eu esteja percebendo o contrário, eu já sei que é assim, a minha fé está nisso, está na realidade. Então, ressignifique todos os problemas a partir de hoje.
Não use mais as cenas que vão chegando aí no seu dia para confirmar a separação através da crença, né, do autoconceito individual, mas para reposicionar a consciência em Deus, na realidade, na única existência, no Espírito Santo, certo?